Iniciando a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, a gente vai iniciar o nosso culto orando, como a gente faz todos os dias. Iniciamos o culto adorando a Deus em oração, em glorificação, adorando a Deus em espírito e em verdade. Eterno, maravilhoso, tremendo, justo, fiel, verdadeiro, perdoador. O Deus que nos perdoa das nossas fraquezas, perdoa dos nossos pecados, das nossas maledicências. O Deus que nos perdoa porque estamos num mundo pecaminoso, fazemos parte dele. Não somos melhores nem piores, mas estamos aqui neste mundo. Glórias, Senhor, nós te damos, porque o Senhor nos ajuda a entender isso. Nós te exaltamos, ó Deus, nós bendizemos o Senhor nesta manhã. Damos graças por mais um dia. Damos graças porque estamos vivos, porque podemos falar, comunicar, porque podemos proclamar a Tua palavra, e eu creio que isso nos fortalece, isso ajuda irmãos e irmãs a crescerem junto com a gente, porque nós também crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. Aceita-nos nesta manhã como adoradores. Resolvemos tirar esse tempo para adorar o Senhor. Aceita-nos, ó Deus, e fala conosco. Esta é a oração que eu apresento por mim, por todos os meus irmãos e irmãs, no santíssimo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele a quem aguardamos vir nos buscar como igreja. Amém. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a vontade de Deus não nos isenta de responsabilidade. Ah, mas Deus quis assim, né? E para falar disso, eu vou usar algo que eu vi e ouvi. Eu estava vendo televisão e uma repórter estava numa comunidade na periferia de São Paulo, e ela encontra uma senhora de uns 50 anos, mais ou menos, com um monte de criança em volta dela, em volta dessa senhora. Várias, 4, 5, 6, não contei, mas era muito mais que 3. Crianças de várias idades. E aquela
pessoa que estava filmando, o repórter cinematográfico, ele, em dado momento, ele faz uma tomada daquela senhora e a gente vê que aquela senhora estava grávida. Aí a repórter pergunta para aquela senhora: a senhora já tem esses filhos todos aí? E agora, perto dos 50 anos, a senhora está grávida de novo? A senhora acha que isso é uma atitude correta, sábia da sua parte? A mulher dá um sorrisinho amarelo, um pouquinho até constrangida com a audácia da repórter em perguntar isso, e ela responde assim: pois é, foi Deus quem quis. E eu fiquei prestando atenção naquilo, né? Foi Deus quem quis. Esta é a tendência que nós, humanos, temos. A tendência de fugir das nossas responsabilidades. E a gente transfere, a gente joga para Deus muitas dessas nossas responsabilidades, dizendo que aquilo é a vontade de Deus. A gente transfere as nossas escolhas para Deus. E a gente precisa, como cristãos verdadeiros que estamos batalhando para ser, a gente precisa começar a prestar atenção nisso. Se a gente às vezes não transfere a responsabilidade adiante. E existe isso muito nesse mundo aqui evangélico, nesse mundo, né, que uns chamam de gospel, outros chamam de evangélico. Eu prefiro chamar de um mundo cristão. A gente não pode esquecer, claro, isso precisa ficar muito claro, muito evidente, que a vontade de Deus é soberana. Nada foge à vontade de Deus. Nada ocorre sem a permissão de Deus. E esta verdade tem levado muitos cristãos a repassarem as suas responsabilidades para Deus. Para a gente entender melhor isso, o processo funciona mais ou menos assim. O cristão tem um alvo, tem um desejo. E para alcançar este alvo, esse desejo, ele se esforça, ou pelo menos faz coisas, né? Dá passos, como alguns dizem, responsáveis para alcançar isso. Se não fizermos,
se não fizermos, se não tomarmos atitudes, isso não vai acontecer. Quando o nosso alvo, o nosso desejo não é atingido, a gente diz assim: Deus quis assim. Não é? Não é muito mais fácil para a gente transferir para Deus? Não aconteceu porque Deus não quis. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes nós fizemos a maneira errada e aí não atingimos o objetivo. É claro que aquela mulher não ficou grávida mais uma vez porque Deus quis assim. Ela ficou grávida porque ela teve um relacionamento com o marido, imagino eu, sem tomar os devidos cuidados. Ora, não foi a vontade de Deus que ela já estivesse partindo para o 8º filho, ou para o 7º. Foi a vontade dela, foi a falta de cuidado, foi a falta de responsabilidade. Aí a gente pega e, como se a gente fosse, como se nós vivêssemos assim debaixo da vontade de Deus. Foi a vontade de Deus. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Um exemplo, só para a gente entender bem isso. Um sujeito se prepara para um vestibular. Ele precisa estudar para passar nesse vestibular. Ele imagina a sua futura profissão através deste vestibular. Ele faz um curso pré-vestibular. Mas aí ele está estudando, os amigos na sexta-feira ligam, convidam ele para sair, ou ele está lá estudando e de repente se lembra que tem um filme na televisão que ele quer assistir, e aí ele estuda muito menos do que ele deveria estudar. E aí ele vai fazer o vestibular e pimba, não é aprovado. Foi a vontade de Deus que ele não fosse aprovado? Não. Foi a irresponsabilidade dele frente àquele compromisso que ele tinha. A mesma irresponsabilidade dessa senhora, que já com 6, 5, 7 filhos, engravida de novo, não é a vontade de Deus. É a nossa irresponsabilidade, é a nossa falta de cuidado para com as coisas. Então, usar a vontade de Deus como desculpa para ocultar a nossa falha em cumprir aquilo que nós deveríamos fazer, é algo, primeiro, irresponsável da nossa parte. Segundo, desonesto da nossa parte. Deus não vai vir aqui e vai falar para você: olha, está sendo irresponsável, está sendo desonesto, está jogando de cima de Deus. Não vai fazer isso. Isso nós temos que entender, nós temos que compreender como seres humanos. Nós não somos um bando de minhocas. Nós somos pessoas que pensam, que raciocinam.
Então, eu, vendo aquilo naquela mulher, eu analisei e falei, isso é irresponsabilidade. Ela não consegue cuidar dessas crianças como deveriam ser cuidadas e ainda está grávida de um outro. E aí vai dizer que a vontade de Deus... mas Deus falou para a gente crescer e multiplicar. É verdade, falou mesmo, está certo. Mas você tem condição de multiplicar? Você precisava estudar para passar naquele vestibular. Porque a gente acaba sendo desonesto com a gente mesmo e com Deus, né? Com a gente e com Deus. E como é que nós vamos encarar esta questão da responsabilidade e da vontade de Deus? Eu fiz assim porque Deus quis assim. Não é dessa forma. As pessoas querem interpretar a Bíblia Sagrada de uma maneira que lhes agrade. Tudo na Bíblia, claro, a Bíblia é um livro espiritual, é óbvio. Ninguém está dizendo que não, ninguém está querendo mudar isso. Mas existem coisas aqui que precisam ser interpretadas do jeito que estão escritas. Do jeito que aquilo foi escrito. A gente não pode espiritualizar tudo aqui. Vamos tentar entender isso um pouco melhor. Usando a própria Bíblia, claro. Eu estou usando um exemplo do dia a dia, mas a Bíblia fala com a gente. E eu convido você para abrir a Bíblia agora. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Que agora eu vou precisar de óculos para ler. A gente precisa buscar a vontade de Deus na nossa vida em todos os aspectos. Todos eles. Porque a Bíblia em Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso quer dizer o quê? Que muita gente imputa a Deus uma situação que ela foi incapaz de resolver sozinha. Aí joga para Deus. A vontade de Deus, irmãos e irmãs, ela é perfeitíssima. Agora, isso não quer dizer que a gente não vai enfrentar desafios para cumprir a vontade de Deus. Qual era o desafio daquela mulher? Era não engravidar de novo, já tinha lá um monte de filho. Qual era o desafio desse rapaz que estava estudando para passar no vestibular e entrar na faculdade e seguir a profissão que ele sonhou? Estudar. Abrir mão, muitas vezes, do passeio, do filme, tinha que estudar.
Senão você não aproveita. Senão você não vai conhecer a vontade de Deus, porque ela é tão perfeita que ela nos leva a desafios. Em cada aspecto da nossa vida, a gente precisa estar buscando a Deus e buscando a vontade dele. O que o Senhor quer nessa situação? O que é viável nessa situação? Isso é buscar a vontade de Deus. Porque o mundo é um mundo de engano. Esse mundo vai tentar a cada instante enganar a gente. A cada instante o mundo quer que nós sejamos enganados. O mundo quer isso. E este engano, infelizmente, já adentrou as igrejas denominacionais. Há muito tempo, aliás, né? Não entrou ontem, não é que está entrando, já entrou. Então, viver na dependência de Deus não é não pensar, não raciocinar, não é isso. Muito pelo contrário. Viver na dependência de Deus é ter uma fé consciente. Viver na dependência de Deus é como está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 15. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Leia o contexto todo. Não é assumir a coisa. Ah, não, se for a vontade de Deus, não é assim. Deus nos deu capacidade para pensar, para raciocinar, para decidir. E muitas vezes nós raciocinamos, pensamos e decidimos errado. E quando a gente raciocina, pensa e decide errado, não adianta jogar para Deus. Ah, foi a vontade de Deus. Você sabe por que não adianta? Porque quem vai assumir isso é a gente. Quem vai assumir aquele outro filho é aquela mulher, e o marido dela, o esposo. Quem vai assumir não ter entrado na faculdade é esse rapaz aqui que não estudou. Eu concordo, Marília, com você, viu? Concordo, sim. É por causa disso, irmã querida, irmã Marília, que a gente fala que às vezes, e algumas pessoas não aceitam muito, né? Que esse negócio de Bolsa Família, essas coisas, eu sou contra. As pessoas precisam ter condição de trabalhar, né? Tudo que a gente dá, tudo que é dado assim muito fácil, não é valorizado. Quando eu já falei aqui, e algumas pessoas me criticaram, mas é o direito delas me criticar, não aceitar. Né? Eu já falei aqui que creche, para mim, por exemplo, para mim, é para pai e mãe que trabalha. Aí o filho, a filha, os filhos precisam ficar na creche, aí eu concordo. Agora,
filho e filha em creche para a mãe ficar vendo novela à tarde na televisão, ou ficar na porta batendo papo, na porta de casa, eu sou contra. Por causa disso que a vida é cara. Porque os políticos querem isso mesmo. Como é que eles vão falar que eles vão dar creche em período integral? Como é que eles vão falar que eles vão cuidar daqueles que são mais pobres? Cuidar daqueles que são mais pobres é dando trabalho para aqueles que são mais pobres terem o seu trabalho e se autossustentarem. Eu concordo com você plenamente. Fazer filho é rápido, é bom. Agora, né? Ficar na fila, não sei o quê, demora, dá trabalho, ninguém quer. Otávio, também concordo, não é Deus que é culpado da fome do mundo. Somos nós, homens. Isso é um problema, né, crucial na América Latina. Às vezes que às vezes a gente entra nesse assunto de política, porque aí a Bíblia salta aos nossos olhos. Mesmo a gente convencido de que certa direção vem de Deus, a gente precisa continuar a exercer sempre essa dependência da vontade dele, honrando a Deus em cada passo. Quando a gente diz a vontade de Deus é soberana, a gente precisa honrar Deus para poder falar da vontade de Deus, para poder afirmar que isso é vontade de Deus. Se eu não honro a Deus, como é que eu vou dizer que a vontade de Deus é soberana? Só de Deus para mim e de mim para Deus nada. Não estou dizendo de dar coisa para Deus como os estelionatários da fé ensinam, hein? Eu estou dizendo que para a gente falar da vontade de Deus, nós temos que exercer a dependência de Deus na nossa vida. A Bíblia não fala só da vontade, que a vontade é soberana. A Bíblia também diz, olha, você precisa depender de Deus. Por causa disso que eu pedi para você ler Tiago 4, no contexto 4,15. A gente precisa fazer tudo como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Não como se a gente estivesse fazendo para o homem. Isso é dependência de Deus. Ninguém põe aquele monte de filho no mundo sem ter condição de criar. Ou de dar uma boa educação, ou pelo menos uma criação razoável, vai. E a Bíblia diz isso, não é o Mário que está falando isso. Não adianta a gente pegar as coisas da Bíblia e não aplicar no nosso dia a dia. Ah, que lindo, né? A Bíblia. Mas você está pondo em prática no seu dia a dia isso? Isso faz parte da sua vida? Quando acontece uma situação, você se lembra daquela passagem e diz, opa, aqui eu vou aplicar isso agora. Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. O sujeito tinha que fazer uma prova, não estudou.
É a vontade de Deus que ele repita? Que ele não passe? Eu estou só citando um exemplo. Nós servimos, irmãos, como está aqui em Colossenses 3, 23, 24, nós servimos a Deus. E esse serviço a Deus, às vezes, parece que nós estamos fazendo para alguma outra pessoa semelhante a nós. Mas eu tenho que fazê-lo com a excelência, como se eu estivesse fazendo, como se Deus estivesse aqui sentado agora na minha frente, né, fazendo comigo uma prova, um teste, uma sabatina. É assim que Deus quer. Não é isso. Tudo o que fizerem, façam como se estivessem fazendo para o Senhor e não para homens. Porque é a Cristo que nós servimos. Eu não estou aqui tripudiando em cima daquela mulher, não é isso. Porque ela não é a única. Ela faz parte de uma multidão de pessoas que fazem filhos e jogam os filhos aí para que a sociedade crie. As crianças não têm culpa. Mas o pai e a mãe têm. Ah, mas não tem informação. Mas peraí, só não tem informação para evitar, para fazer? Tem. Só não tem informação de como evitar. Mas informação para fazer, a gente precisa a qualquer atividade, qualquer coisa que você faça. Você está me entendendo? Qualquer coisa que você vá fazer, faça com excelência. Ou então não faça. Porque você não faz, você tem que fazer como se você estivesse fazendo para o Senhor. É isso que está dizendo Colossenses 3, 23. Qualquer coisa. Mas qualquer coisa. Mas, pastor, qualquer coisa. Está claro o que eu estou falando? Então não faça. Para fazer a coisa de qualquer jeito, não faça. Faça com excelência. Ah, mas eu estou fazendo aqui isso com o meu marido ou com a minha mulher. Mas faça como se você estivesse fazendo para Deus. Eu procuro fazer isso todo dia, quando eu venho proclamar a palavra de Deus aqui, espalhar a palavra de Deus, eu procuro todo dia, como se Deus estivesse sentado aqui na minha frente, ó. Talvez até esteja, né? Se eu estivesse fazendo uma prova, né, uma sabatina com Deus, ó Senhor, eu vou falar aqui, o Senhor me corrige. Então eu tenho que fazer com excelência, porque eu não estou fazendo, eu estou fazendo para nós, mas eu faço como se eu estivesse fazendo para Deus. Isso é tudo, e tudo na vida. Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma roupa? Faça como se essa roupa fosse para Deus. Você vai fazer, você vai ajudar alguém? Faça essa ajuda como se você estivesse ajudando a Deus. Isso é tão importante, porque se você começar a colocar em prática isso, você vai mudar o seu jeito de ser. Porque tem coisa que você vai fazer, meu Deus, que vergonha, eu vou fazer isso para Deus. Pronto, você já não vai fazer.
Mas eu fiz isso, Senhor, me perdoa, porque eu fiz a minha vida inteira isso. Agora que eu entendi que a gente não pode transferir as negativas da nossa vida como se fosse vontade de Deus, eu só tenho que pedir perdão ao Senhor. Então a minha oração, neste final de explanação da palavra de Deus, que nós pegamos aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 2, Tiago, capítulo 4, versículo 15, e Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24. A minha oração é que, ao assumir a responsabilidade, que a gente tenha a convicção de que nós estamos servindo a Deus. E se nós estamos servindo a Deus, não há razão para a gente não dar o melhor em tudo aquilo que a gente fizer. Agora, um detalhezinho, viu? Para os triunfalistas. Isto não significa que nós vamos sempre ter sucesso nas coisas que a gente faz. Não. Porque haverá situações em que o resultado não será aquele que a gente espera. Nesses casos, a gente tem que ter na nossa cabeça, no nosso entendimento, o quê? Isso foi por eu tenho que pensar, tenho que raciocinar. Isso foi por intervenção divina ou foi por negligência da nossa parte? O que a gente não pode é transferir para Deus a nossa responsabilidade. Só quero lembrar os irmãos que sexta-feira, e as irmãs, é claro, sexta-feira é ceia. Então eu convido você para participar da ceia na sexta-feira, tá? Se você quiser. Ninguém é obrigado, não. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai amado e querido, continua, Senhor, falando conosco a respeito deste assunto, da gente não transferir responsabilidade, mas da gente assumir as responsabilidades. De nós passarmos, a partir desse instante, fazer as coisas que a gente faz no dia a dia, como se estivéssemos fazendo para Deus. E no final, que a gente possa avaliar. Porque nem sempre nós vamos ser bem-sucedidos. Nem sempre. Mas que tenhamos a consciência de que não fomos bem-sucedidos ou pela vontade de Deus ou por negligência nossa. Continua, Senhor, eu te peço, falando conosco e nos ajudando a ter um entendimento maior e melhor da Tua Santíssima Palavra. E nos corrigirmos, é claro. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.